Olá pessoal, bem-vindo ao podcast São Paulo. Eu sou Alex Jatobal, seu anfitrião. Mais um episódio fantástico para essa. Hoje o nosso foco é mulherada, hein? Hoje o nosso foco nós temos uma empreendedora, coach, nutricionista, chefe de cozinha de famosos, cara. Se eu falar os nomes aqui, eu vou deixar isso pra gente contar durante a entrevista, sabe por quê? Porque senão depois vocês não vão ver o nosso vídeo. Então, vamos lá? Curtir, compartilhar, comentar, seguir, vambora. E seguir a Mariana também. Vamos começar agora. Bem-vinda, Mariana. Obrigada pelo convite. Estou honrada de estar aqui com vocês, Jatobá, e esse público do podcast São Paulo. E vamos lá ao nosso papo aí, né? Que tem muito para contar de todos os artistas que eu faço, de todos os meus clientes que são queridos. Então, tem muita história aí para contar. Pessoal, Mariane Coelho no podcast de São Paulo. É isso. Mariane, que legal, cara. Obrigado primeiro por aceitar nosso convite. Imagina. Havia dúvidas toda vez que a gente vai convidar alguém que trabalha com artista. É muito delicado. É mesmo? Veio uma pessoa aqui, tivemos que assinar um documento que 50 pau só de multa se saísse uma informação fora Nós mandamos as perguntas para a assessoria, gente? Mandamos, ela socorre a gente dizendo que sim. Sim. Mandamos, foi pré-aprovado pela sua assessoria. Sim. Então a gente não podia sair, 50 pau de multa. Sim. A Mariane Coelho está nesse patamar. Mariane, bem-vinda, obrigado mais uma vez por aceitar nosso convite. É uma honra pra gente. Uma honra para mim também estar aqui com vocês. Contar sua história. Claro. Motivar pessoas. Com certeza. Esse é o nosso objetivo. Uhum. Vamos lá, vamos começar pela sua história de vida. Como você entrou para o setor de eventos? Vamos começar por isso. Tá. Como aconteceu? Onde? Bom, eu sou nutricionista, então eu tenho paixão pela área de alimentação. Eu sou chefe de cozinha também e por muito tempo vim de restaurantes industriais, vim da área de alimentação. Então, é uma paixão que eu guardo aí já há anos, né? E depois de 15 anos de experiência na área industrial e na área de cozinha industrial e na área industrial também, como gerente de qualidade e desenvolvimento de grandes indústrias, meu marido me pediu em casamento e fui para Campinas. Eu morava aqui em São Paulo. Você é de São Paulo? Eu sou de Campinas, mas eu morava em São Paulo. Morei 7 anos em São Paulo, depois eu voltei para Campinas. Chegando em Campinas, meu marido, a gente foi morar lá, casados e tal. E aí eu gostava muito dessa área de gastronomia, comecei a prestar consultoria para algumas empresas em Campinas, né, visto que eu já não era mais industrial, e enxerguei uma possibilidade de abrir um buffet. E aí uma amiga minha me convidou para fazer a inauguração do espaço dela, que era uma empresa, e eu aceitei e fiz essa inauguração, deu super certo, era uma coisa que eu já sentia que já era para mim isso. E comecei a fazer eventos, e fiz outro. E como todo mercado de evento, que é muito rico, né, em clientes, em serviços, eu comecei a alavancar rapidamente o meu negócio. Já tinha bastante experiência na área de alimentação, em especial. E foi indo. E eu acho que também a demanda... não existe tantos buffets assim, né? Os buffets, eles são... são empresas de difícil até desenvolvimento por conta do serviço, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, né? Então, acho que deu certo. E aí, alavancou bastante o buffet e fui embora. Fui com isso e hoje faz já 18 anos que eu tenho o Buffet Delicatessen. Ah, eu ia te perguntar o nome do buffet. Buffet Delicatessen. Delicatessen. Como surgiu o nome? É bonito o nome, chique. É, o nome é chique. Eu fui viajar já para o exterior algumas vezes e sempre ia nas delicatessens, né? Conhecer como funcionava. Delicatessen, o nome em si, é como se fosse um lugar onde vende produtos de alta qualidade. Então, por exemplo, tem salames de alta qualidade, charcutarias, queijos e também produtos que são feitos artesanalmente, que sempre pautando pela qualidade superior. E como eu vim dessa área de qualidade e desenvolvimento, eu sempre tive na veia essa questão de ter produtos de qualidade, de alto nível, de alto escalão. E aí acabei que falei, poxa, Delicatessen é um nome bonito. Aqui no Brasil não é muito bem divulgado Delicatessen, ninguém conhece, não tem Delicatessen, não existe. E aí, inicialmente, eu falei, vou abrir um negócio pequeno, que se chamará Delicatessen, e depois vamos ver o que vai acontecer com isso tudo, né? Inclusive, é Delicatessen com K.
Porque como a minha família, a família do meu marido, são alemães, e na Alemanha delicatessen com K e um N, então eu falei, vou fazer a jus aí a casa que nós começamos, que é da avó do meu marido, e vou colocar delicatessen com K e esse nome tão fofo aí, tão bonito e tão Que delicado, é né? chique. Agora que caiu a ficha, Delicatessen, então são lojas de tipo patisserie. Patisserie, ele é tipo patisserie, né? Mas a delicatessen, ela vende vinhos, por exemplo, vende produtos já pré-processados, produtos não processados. Então, tem uma gama maior de produtos do que uma patisserie. Mas é isso aí, a linha é essa. Quanto tempo você tem de buffet? E quanto tempo levou para você começar, para artista? Como surgiu esse trabalho para artista? Porque hoje você é conhecida como o buffet dos artistas. Ai, que legal. Fico feliz por essa A IA denominação. falou e está na internet. Então. Acreditamos. Fico É isso. feliz por essa denominação. Mesmo porque eu acho que hoje os artistas, eles norteiam e eles também te dão uma notoriedade importante para o seu negócio e para você como pessoa, né? É, e eu, assim, comecei lá há 18 anos atrás, como todo mundo começa, né? Carregando caixa, fazendo as coisas, fazendo tudo, comida, entregando, vendendo, trabalhando financeiro. A gente começa dessa forma. E com o tempo nós fomos crescendo dentro da cidade de Campinas, foi onde eu comecei o buffet, né? Sempre o meu objetivo e missão da empresa é manter a qualidade, a delicadeza em servir, a apresentação, visto que o nome ele foi feito para isso, para que a gente conseguisse, durante todo o período da minha gestão do Delicatessen, nós pudéssemos levar como fundamento principal a qualidade, a delicadeza, a atenção com os nossos clientes. Então, essa é uma das nossas missões dentro da empresa. E aí foi crescendo, sempre com produto de qualidade, com escalas que pudessem ser escaladas, mantendo um padrão básico e apresentação sempre para uma apresentação sempre acima da média, né? E fomos crescendo. Abri um espaço de eventos em Campinas também, por uma época, num lugar super legal, onde esse espaço ele teve uma notoriedade bem grande, assim, em Campinas. Então, as coisas elas foram crescendo dessa maneira. Aí chegou a pandemia, e aí foi aí que eu virei a banqueteira dos artistas, né? Teoricamente. A pandemia fez... A pandemia me transformou. Como surgiu essa visão? Porque aí eu comecei a entender que, assim, antes da pandemia, eu era um buffet que eu não dava muita importância para as redes sociais, né? Então, assim, nós tínhamos uma linha de trabalho pautada muito na questão das entregas, das vendas, da venda boca a boca, né? E na pandemia eu tive que me reinventar por vários motivos, os quais todos, né, praticamente tiveram, né? E nessa reinvenção, eu acabei me deparando com mais informações em relação às redes sociais, né? Como que eu deveria me comportar, como que os vídeos deveriam ser entregues, quais eram os assuntos e as pautas mais importantes que nós deveríamos divulgar, mesmo porque eu nunca pensei na pandemia em fechar o buffet. E eu também gostaria que o buffet, nesse momento, fosse visto pelas pessoas. E como que eu poderia fazer com que o buffet continuasse sendo visto? Porque entregar evento, a gente não poderia entregar, concorda? Não tinha como entregar no físico. Eu teria que ter um produto online. Eu não tinha produto online antes da pandemia. Gente, tô achando maravilhoso. Você foi super empreendedora, criativa. Aí eu resolvi fazer um produto online. Qual seria? O produto online seria eu me manter viva nas redes sociais, de forma que as pessoas pudessem me enxergar. E assim, no retorno do buffet, eu continuasse com o buffet na mesma imagem que eu parei. Então, comecei a criar coisa, a criar produto, a fazer vídeo, foto. E em um momento desses, da pandemia, fui chamada por algumas influencers bem conhecidas no mercado, para que eu pudesse fazer alguns produtos para as lives, que na ocasião estavam acontecendo muito, né? Na pandemia foi o verdade. das lives.
E Muita aí, gente ganhou dinheiro com lives, né? muita gente com produto online, mas eu não sabia, eu não tinha o conhecimento da venda desse tipo de produto. Era uma crise mundial, e aí? Foi a dor mundial, e para nós que trabalhamos com evento, foi uma dor assim que eu acho que nós fomos o último a voltar, né? Então, eu nem vou contar da pandemia num todo, né? Mas no começo foi muito difícil, tivemos que fazer as devoluções e tal. Mas partindo do momento que eu estava contando agora, Uhum. foi quando eu conheci algumas influenciadoras. Eu já conhecia outras antes da pandemia, só que eu tinha uma diferença aí. Eu não sabia mexer com o produto online. Então eu fazia eventos para as influenciadoras, eu fazia evento para os artistas, não tanto quanto eu faço hoje, mas eu não divulgava que eu fazia isso. Eu não mostrava para o público o que eu fazia. Então o público não me conhecia de fato o como eu trabalhava. Nossa, aí é a chave. Eu acabei de ver ela. Aí na pandemia eu comecei a fazer essas lives para essas influenciadoras e comecei a entender como que elas se comportavam mediante o público, como que elas passavam aquilo que elas sabiam. Então eu fazia lá os coffees, fazia os jantares, pequenos entre eles só, né? Porque eles faziam as lives, precisavam comer e eu fazia para elas. E aí eu começava a entender, falei, poxa, a live existe, como faz live, como é que é? Olha como eles vendem o produto online deles. Aí eu comecei também a ter, assim, eu comecei a ter contato com pessoas também que vendiam curso online, que apresentavam-se vendas de mentorias. E aí, nesse momento, eu comecei a entender tudo como funcionava. Comecei a conhecer pessoas desse meio, as pessoas poderiam me ajudar na minha própria carreira. Então, esse momento foi uma virada de chave, onde eu comecei a pensar o seguinte: eu preciso me posicionar no produto online, preciso me posicionar nas redes sociais, de uma forma que as pessoas enxerguem quem realmente eu sou e o que realmente eu faço. Porque, assim, eu tenho muito conteúdo para passar. Eu fui gerente de qualidade e desenvolvimento de multinacional antes do buffet. Você falou 18 anos, pelo amor de Deus, tem muita coisa. Então, assim, eu tenho conteúdo, eu tenho informação. As pessoas, eu sei o quanto que os buffets novos, os pequenos restaurantes, as pessoas que trabalham com alimentação precisam de uma informação que em 5 minutos vão resolver a vida deles, né? O que eles demorariam muito para descobrir. Então, eu comecei a escrever. Então, eu comecei a me posicionar online, comecei a escrever, comecei a formatar métodos, até mesmo para minha própria empresa, que ainda não existia. Então, eu tive esse delay, esse tempo e essa abertura aí de mindset, que a gente fala, de raciocínio, de cabeça, né? A cabeça mudou. Uhum. E aí eu comecei a mudar tudo. Então, mudou a internet, mudou a rede social, site meu site, eu fiz um site novo, um site mais responsivo, um site que alavanca. E comecei a trabalhar nessa parte aí. E aí, com isso, um artista conhece o outro, uma pessoa conhece a outra, vai passando informação. Óbvio que dentro disso tudo, o seu trabalho tem que ser um trabalho de excelência, né? Eu estou dizendo tudo que eu aprendi. Mas o que eu entreguei tem que ser dentro daquilo que o cliente espera. Que é o quê? Qualidade de produto, qualidade de serviço, confiança, garantia que vai dar certo e responsabilidade. Então, é mais ou menos Perfeito. isso que eu levo como pauta da minha profissão. Mariana, a transição da indústria alimentícia para o mundo de empreendedorismo aconteceu aí como? Aconteceu por uma. Eu sempre quis ser empreendedor, né? Como todo mundo. Acho que tem um sonho aí. A maioria das pessoas sonham no empreendedorismo, mas não é um caminho tão fácil a se chegar e principalmente não tão fácil em se manter, ser um empreendedor no dia a dia, né? Então, assim, eu acho que foi um sonho que eu tinha já isso na veia e que aí eu me joguei aí nessas oportunidades, né, de fazer eventos e deu certo e fui alavancando, eu gostei. E eu acho que isso tudo tá na nossa resiliência mesmo, da pessoa, de vida, de querer, de objetivo, de ter um negócio que você vai se identificar. Porque o empreendedorismo não é só, né, o dinheiro ele faz parte do empreendedorismo, mas é mais assim, a vontade de você ter um negócio que você enxerga que tá dando certo, que é legal e não deixar a bola cair, né? E Mariana, agora você é mentora. Gente super famosa mesmo. Para ter uma ideia, ela lançou um congresso. Qual é o nome do congresso? Me desculpe. Chama Primeiro Congresso Nacional de Profissionais para Buffet.
para profissionais de buffet. Esse aconteceu agora. Aconteceu agora, no dia 22 e 23 de abril, e a gente fez na sede do Acelerador Empresarial, que é lá em Barueri. Todo mundo conhece. Qual a próxima edição? Tem a próxima. Vai ter a próxima ano que vem, já estamos organizando. Vai ser vou. muito maior, muito maior. Me convide, eu vou. Convido com certeza. Vai ser muito maior e a gente quer colocar muito mais novidades aí com nossos acertos e erros desse último congresso que tivemos. Como você se preparou e como aconteceu, vamos mudar, essa transição para mentora? Porque eu li, gente, foi sucesso, estourou rápido as vendas. Cara, nós estamos falando de mais de 1.000 buffets em São Paulo, quer dizer, faltou. Tem muita gente que ficou... Muita gente me ligou depois, falou assim, mas já acabou? Porque assim, como foi o primeiro congresso, eu não quis abrir muito, assim. Eu falei, eu vou abrir 200 vagas e tá bom, porque é o primeiro congresso, pode acontecer algumas coisas e eu quero entregar esse congresso com a máxima excelência, né? E aí acabou rápido os ingressos, as pessoas, muitas não conseguiram vaga, né? E muitas outras observaram o congresso depois que aconteceu. Nossa, aconteceu, eu queria ter ido, tal, quando é o próximo? Então, assim, agora eu acho que para o próximo a gente vai ter bastante adesão, a gente já tem bastante experiência também, agora a gente já faz um bem mais legal. Pessoal, olha quem esteve no congresso dela. Vai, lista pra gente os nomes. Aí, com todos esses relacionamentos, né, que eu vim buscando e que eu vim também galgando, né, no decorrer desses 5 anos pós-pandemia aí, eu conheci muitas pessoas importantes e fiquei muito feliz também que o primeiro telefonema que eu dei para essas pessoas, a pessoa falou, eu estarei com você. Meu Deus. Então, assim, eu fiquei emocionada, porque, assim, para mim, foi uma honra, de verdade, tê-los comigo. E eu fiquei feliz da vida. Então, eu chamei o Cacá Diniz, que é uma pessoa... Sou fã dele. Gente, adoro os vídeos dele. É uma pessoa, o Cacá e Simone, são pessoas assim, excepcionais. Cacá, te adoro. Meu. Cara, eu sou um daqueles milhões e milhares que você tem ali vendo seus vídeos, tá? E eu vou falar, o Cacá, quando eu cheguei na casa dele, cara, assim, foi a primeira vez que eu cheguei, eu fui recebida pela porta da frente, sabe? E assim, nós, donos de buffet... Cacá, pra quem não sabe, eu sei, porque eu fiz a lição de casa. Cacá, marido de Simone Mendes. Simone Mendes. Nossa, adoro também, tá na minha playlist, tá? Prova pra você, vou viajar pra minha cidade... ouvindo Simone Mendes. Eu sei as músicas, não me desafiem, não. Eu não vou abrir live que o povo fica me desafiando. Aí eles começam a me xingar porque eu sou desafinado. Eu tenho até o violão. Cantar todas as músicas. Você toca violão? Eu não toco violão. Então, não vamos passar vergonha. Já tentou? Mas é difícil. Já tentei. É muito difícil. É igual cozinhar. Nossa, é muito difícil. Vocês têm dom de cozinha. Eu não consigo fritar um bife correto. Um ovo também, eu faço mas fumaça. É um desafio, a gente vai ter que tentar um dia juntos. A gente faz. Eu quero no seu congresso. Lá tem também no seu congresso, você faz ao vivo, né? Algumas coisas. A gente tem, as aulas, elas foram... Eu escrevi uma metodologia, que é dos 5 pilares, a gente pode falar. E depois eu fiz a aula ao vivo. Você perguntou se pode falar? O quê? Deve falar. Tudo pra gente. Não sei se eu entendi correto. Não, eu quero uma aulinha sua pro pessoal. Vamos fazer uma aula assim. Vamos transformar em sites. Eu escrevi uma metodologia de ensino. Eu vim dando aula já há alguns 2 anos para uns grupos de buffets isolados. Desculpa te interromper. Você já dava aula? Já dava. Você estava se preparando totalmente? Já, totalmente. Você já planejou? Você planejava ser mentora? Sim. Meu Deus. Já há anos já faço isso. Então por isso que você fez assim. A mentoria e o meu congresso, os meus cursos, eles são planejados, já vim planejando há tempos. Acho que desde depois da pandemia eu já vim escrevendo os meus métodos, já venho aplicando isso na minha própria empresa. Alguns métodos eu já entendo se aquilo dá certo ou não dá certo. E eu já tenho uma escola de gastronomia lá em Campinas. Eu tenho uma área onde eu faço aulas lá. Como chama? Chama Delicatessen mesmo, Escola Delicatessen. Para o pessoal que tiver interesse em procurar em Campinas. Só que eu fazia aula de cursos livres e workshops. Então, eu fazia as aulas isoladas. Então, eu abria uma aula, enchia de gente lá e eu dava aula. Aí, eu comecei a ver que tinha muita procura de buffet pelas minhas aulas. Muitas. Aí, eu falei, quer saber? Eu vou abrir para buffet. Eu vou abrir um curso de empreendedorismo. Porque o meu cliente principal hoje é o empreendedor. E hoje eu tenho 2 clientes. Eu tenho o cliente final, que são os artistas, que são os meus clientes de casamento, os meus clientes corporativos, que eu tenho bastante, e tenho também meus clientes que são os donos de buffet.
Ah, que interessante. Eu fiquei, deu quase que o nosso dois tipos de clientes. E eu tenho 3 clientes, tem mais um, que são os meus fornecedores. Que interessante. Os meus fornecedores, eu também faço relacionamento com os buffets. É um nicho muito forte, muito. São Paulo movimenta 700 bi em eventos de turismo. Então você imagina? Porque é assim, a gente chama isso de rede de relacionamento. A rede de relacionamento, ela é feita de 3 pilares. Os donos de buffets, que são os donos do que eu faço igual, a gente troca informação, a gente troca ideia, a gente fala de inovação. Então, esse é um network. Tem os meus clientes, que eu posso fazer evento ou não posso. Por exemplo, no caso do Anselmo, você pode fazer isso, a gente também troca informação. Uhum. Porque às vezes a gente não consegue fazer tudo, às vezes o cliente precisa de alguém de confiança, às vezes eu preciso fazer uma festa em Belém, eu preciso fazer uma festa no Rio de Janeiro, eu tenho pessoas para me ajudar, porque é difícil esse transporte, essa logística também, né? Então, esses são os buffets. E tem os meus fornecedores, que eles precisam vender e os buffets precisam comprar. Então, isso o quê? Alavanca as vendas, melhora a qualidade de produto, o buffet ele consegue achar produtos de maior qualidade, eu consigo maiores descontos, porque a gente compra em escala, compra através de demanda. Então, toda essa rede aí, elas precisam uma das outras, a gente chama de ecossistema. E esse ecossistema, a gente estando junto, é muito mais forte. Ô, Mariane, ecossistema é quando tudo é validado, né? Tudo é Tudo que validado. você ensinou, tudo que você aplica nas suas aulas, na mentoria é validado, gente. Isso é muito seguro. É. Sabe por que é legal? Eu acho isso muito forte, porque a gente está falando de uma marca com 18 anos, nós estamos falando de uma formação de nutricionista, chefe de cozinha. 18 anos de buffet, né? Mais 15, 18 de experiência. Você tá mentindo, tenho você é muito diante. nova para isso, Eu tenho gente. 50 anos, cara. Meu Deus. Na verdade, 49. Eu tô me deixando mais velha hoje. Não, eu vejo seus vídeos, muito chique você de chefe. Na verdade, o povo me influenciou a conhecer você. Jura? Vamos lá. Eu acho muito chique, chefe. É mesmo. É muito Gente, chique. eu acho muito chique. Eu acho que eu nem vou tentar, porque eu não consigo cozinhar. Você acha que eu aprendo? Não, aprende. Não, cozinhar pelo menos, eu adoro arroz. Eu, Não, arroz sim. eu digo assim, arroz, se o arroz é bom, o restaurante é bom. Hoje a gastronomia, ela tá dentro de você, eu digo. Cada um tem uma cultura, cada um tem um conhecimento de causa, um conhecimento de vida, como você foi criado. Então, hoje, claro, nós temos grandes chefes, temos grandes gastronomias, temos gastronomias internacionais, mas tá dentro de você. Quando você faz um evento, você pergunta para o seu cliente, o que você espera do seu evento? Não é o que... às vezes ele não quer uma grande gastronomia. Ele quer uma gastronomia a qual ele está acostumado, ou a qual ele gosta, de fato. Entendeu? Então, assim, para a gente que trabalha com evento, temos que sempre entender o cliente, o que ele espera da gastronomia, o que ele espera disso e o que ele tem como referência gastronômica. Obrigado. E essa espera, ela é interessante porque muita gente não pensa. É importante você dar essa informação que, no teu caso, você falou que tem mais 15 anos ao todo. Gente, ela trabalhou na área, trabalhou na indústria. Eu trabalho Piccoli. desde os 15 anos, entendeu? Na área. Você começou fazendo o quê? Eu comecei a ser gerente de loja, vendedora de loja. Com 15 anos? Com 15 anos. Depois depois dos 15 anos, eu fui para os Estados Unidos. Eu Experiência morei em lá. gestão, começamos na loja. Comecei na loja, daí eu fui gerente de loja de shopping, todas essas coisas. Aí foi para os Estados estoque. Unidos. Fui para os Estados Unidos, aí Experiência trabalhei de de mundo. faxineira, trabalhei de... Você foi garçonete. faxineira? Fui, limpei privada, limpei chão. Não tive trégua, não. Gente, isso daqui, isso é notícia. Eu não sabia. Isso é notícia quente. Comecei de baixo. Aí... De baixo não, de cima, né? Porque a gente aprende com isso, né? Então, trabalhei de faxineira, depois eu fui bailarina. Porque aí também, todo esse tempo, eu fui bailarina. Porque a minha mãe, Bailarina? ela foi bailarina. E eu dançava e, ao mesmo tempo, eu trabalhava em loja. Eu fazia balé, ao mesmo tempo, eu fazia faxineira. Então, o meu hobby foi ser bailarina. Gente, você tem perfil bailarina, mas não faxineira. Não tô dizendo nada com. Gente, nada pejorativo aqui. Mas nos Estados Unidos... Olha pra você, é bailarina. Mas eu trabalhei bastante para poder pagar esse meu estudo, Eu né? acho muito legal isso. Tem isso. Aí eu fui morar fora, fui como bailarina,
Mas eu trabalhava como faxineira para poder pagar os estudos fora, né? Porque faz parte. Mas não que seja, para mim eu aprendi muito sendo o que eu fui. E aí depois, bailarina, voltei para o Brasil, fui dar aula ainda de balé, fiz nutrição, me formei em nutrição, me formei em gastronomia, tudo sendo dando aula de balé e sendo bailarina. E aí depois entrei na indústria, continuei sendo bailarina, e depois eu resolvi parar aí quando eu abri a empresa, e aí eu falei, bailarina já não dá mais, né? Agora eu tenho que trabalhar, e agora eu vou ser Qual empresária, foi? vou dançar de outra E forma. é legal que você construiu toda uma estrutura de como empreendedora, como gestora, etc. Quando a gente viaja é legal, porque a gente... Novas culturas, novos costumes. Aí você montou teu buffet, vamos lá, montou o buffet, empreender. Cara, mas montar um buffet para depois dar mentorias para buffets tem que estar muito preparado. Então é isso que é legal, gente. É legal que ela se preparou totalmente ali, com formação, com experiência de vida, com luta. Você falou de carregar caixa. Sim, sim. A Comecei o gente... buffet do nada. Eu já era em um momento da minha vida, eu já era uma gerente de uma indústria, né? Industrial. Eu já tinha uma posição. Só que aí eu voltei. Eu falei, não vou ser mais industrial, vou carregar a caixa de novo, vou começar tudo de novo, mas eu vou ser empreendedora. Então, esse sangue aí do empreendedorismo é uma das coisas que eu acho que veio desde quando eu nasci. Onde que você considera que foi o ponto de virada para o sucesso do buffet? E o sucesso seu? É. Onde aconteceu ele? E foi depois da pandemia mesmo. Foi quando eu enxerguei que tudo, quem Verdade. realmente eu era e o que eu poderia fazer como missão de vida. E uma das coisas é ensinar. O grupo Delicatessen, hoje, Delicatessen está correto, né? Hoje ele vai além do buffet. Como aconteceu essa expansão para o pátio DLK Tá. e a escola de gastronomia? Como que aconteceu isso? Hoje nós temos, como eu chamo de grupo DLK, né? O que nós temos aí no DLK. guarda-chuva. Nós temos o buffet Delicatessen, que é um dos mais conhecidos. Nós hoje atendemos São Paulo, Campinas, região e tudo mais. O Brasil, no geral. Nós temos a escola Delicatessen, que a mentoria ela faz parte da escola, né? Onde nós temos hoje os cursos de mentoria para empreendedorismo. E nós temos hoje espaços de eventos. Nós temos uma fazenda que a gente aluga para casamentos, essas coisas. Parece... Aí nós temos também lugares onde nós trabalhamos com o buffet Delicatessen fixos, né? Em alguns espaços, como um deles aqui em Barueri e outros. Então você opera em vários ramos de alimentação. Gente, que inteligente. Isso você ensina pro seu aluno, dono de buffet? Ó, gente, porque às vezes a pessoa acha que é só trabalhar ali no local dela ou coisa e tal. Você ensina, não, tem N possibilidades. Nós temos que abrir o guarda-chuva de possibilidades, né? Para trabalhar com vários aspectos aí. Mas para cada um deles, você tem que ter o quê? Experiência. Você tem que saber o que você vai fazer. E você tem que também ter uma estrutura que comporte essa situação. Porque muitos dos buffets que chegam até a minha mentoria, uma das coisas que eu falo é que o que você quer da sua vida, a primeira coisa. Só que para você chegar lá, o que você tem que fazer? O que você tem que ter de suporte para chegar lá? Né? Porque não adianta abrir um monte de coisa também e não conseguir abraçar todas as coisas. Então, o buffet é uma das coisas que dá muito trabalho. Né? Principalmente que você depende muito da parte técnica para desenvolver o buffet. Você precisa de um padrão para desenvolver o buffet. Então, se o seu sonho é ter um buffet, desenvolva o seu padrão. E depois você galgue outros patamares. Né? Quais as principais dores assim que os seus alunos perguntam na palestra? Eu acho que é como organizar, né? Como organizar o buffet. Como você ter lucro e liberdade dentro do seu buffet. Porque esse mercado de eventos é um mercado muito complexo, assim, em relação à sua vida pessoal. Porque você não tem horário, você trabalha à noite, trabalha final de semana, trabalha o tempo todo. Principalmente porque você depende muito de pessoas, de serviços para suas entregas acontecerem. Então, e as pessoas também precisam da sua liberdade de vida, da sua família, do seu aspecto pessoal. Então, como que eles perguntam para mim, como você consegue lidar com a sua vida pessoal e o seu negócio? E como que o seu negócio cresceu e você tem uma vida pessoal também? Tá. Qual a principal resposta? A primeira coisa é a organização interna. Então, a padronização. Só que como eu faço a padronização?
que é uma outra pergunta. Aí você precisa de técnica, você precisa de conhecimento. E para isso, você precisa aprender com quem já fez, Uhum, que validado, é validado. com quem é validado. Então, qual é o caminho? O caminho a gente vai trabalhar. Não é um caminho fácil nem um caminho rápido, mas precisa ser feito. Entende? Ah, e o serviço? Como a gente faz com o serviço? Estou falando em relação à parte técnica de produto, Sim. né? E serviço? Tá Bom, bem embasado, tá bem legal. o serviço é uma das coisas aí que é um dos desafios para todos nós, né? Como a gente vai ter um padrão de serviço adequado, como a gente vai entregar um padrão de serviço adequado. Primeiro, capacitação, treinamento. Não tem como. Capacitação, o que é capacitação? Quando você contrata uma pessoa que ela já sabe daquilo. Dá para você fazer, tipo, um gráfico Dá. nessa parte? Uhum. Processo seletivo, não? Capacitação? Não, primeiro eu tenho que explicar para você qual que é a diferença do capacitação para treinamento. O processo seletivo, ele vem Eu na quero muito terceira que o pessoal parte. pegue essa fala sua, é bem legal. É assim. É tanta coisa, eu só vou falando, né? Você percebeu? Não, mas tá ótimo. Então, vai. Quem tem muito conhecimento é assim. Né? Eu vou tentando aqui, eu tenho 17 perguntas, eu acho que sobrou umas 8. Tô com medo. Se você tem Não vai tempo, dar nós vamos tempo. embora. Sempre nos meus cursos eu falo o seguinte: primeiro, você vai pensar em capacitação. O que é capacitação? Você já contrata um profissional que sabe. Então, quando você vai buscar um terceiro no mercado, você já vai buscar. O terceiro, o que significa? Você está buscando, você tem que pegar aquele cara que sabe, que ele tem experiência, que ele trabalha com outros buffets. Então, esse é um profissional capacitado. Treinamento. Você vai pegar alguém que não sabe muito ou que sabe pouco e vai treinar essa pessoa até que ela chegue num sentido de capacitação. Na história do buffet, nós temos tudo isso. Nós temos funcionários fixos e funcionários variáveis. Sempre quando você busca o variável, sempre tem que buscar alguém capacitado. Então, você, teoricamente, tem que pagar um pouco mais para ele. Uhum. Quando você tem funcionários fixos, você vai fazer um programa de treinamento e capacitação para ele. Então, ele vai passar por trajetórias até chegar lá. Sempre no seu corpo fixo, você tem que ter um funcionário que ele vai dar o time, ele vai ser o capacitado do seu corpo. Então, você tem aquele cara que ele vai dar o tom para treinar aqueles que são fixos e você vai buscar fora alguém que já é capacitado. Nossa, Você que sempre legal. tem que ter esses 3 pilares de situação. Porque você não consegue ter um buffet sem ter funcionário extra. Uhum. Não existe. Difícil. Porque quando você começa, nem fixo você tem. Né? Então, você tem que buscar alguém capaz. Nossa, que chique! Você é uma chefe de cozinha, a gente tem que pontuar bem agora. Nossa. Eu gostei desses 3 pontos. E aí, a gente trabalha mais ou menos disso. E aí, temos 2 diferenças também. O que é capacitação e o que é treinamento. Capacitação é quando a pessoa já sabe o que faz. Então, ela vem e ela vai te ensinar. Até mesmo eu tenho funcionários aí que eu conheço aqui em São Paulo. Funcionários não, vou falar especialistas em São Paulo, os quais eu chamo para alguns eventos especiais. E eu mesmo aprendo com eles. E tem também alguns outros que são treinamento. Então, esse funcionário, ele não sabe muito, mas ele serve para o corpo. E com isso, ele vai adquirindo experiências, adquirindo técnicas, as quais um dia ele vai se tornar o quê? Um especialista. E aí você pode utilizá-lo para que ele leve, para que ele dê o tom ao evento, né? Que ele entregue a qualidade que você precisa com excelência. E ele replica também o conhecimento para os demais, né? Isso, o capacitado, ele é um replicador, ele é um especialista, Uhum. entendeu? O capacitado, ele é um especialista, um replicador de conhecimento. E o cara que está em treinamento, ele vai absorver esse conhecimento, entendeu? Cara, tá aí a chave, hein? Ó, pessoal, não pega quem não quer. Eu queria abrir uma live para um povo agora que ia ser legal isso. Agora, não é fácil também tudo isso, porque assim, eu vou falar a dificuldade, né? A dificuldade de você entender tudo isso. Você tem que dividir isso e começar a pensar na sua empresa que ela sempre tem que ter as 3 situações para que ela se desenvolva bem. Profissional, esses profissionais especialistas estão aí. Aqui em São Paulo temos muitos deles e eles são pessoas de fato que merecem receber mais e de fato eles passam o que eles sabem para as pessoas que estão ali abaixo. É isso aí, gente. Eu não vou. Mariane, na visão, agora pegar nesse gancho, na sua visão, quais os principais diferenciais que um profissional de gastronomia precisa ter para ter sucesso real agora? Tá. Você citou 3 perfis.